e acende os holofotes para lhe ver brilhar. Por você ele remove hemisférios, faz a noite virar dia para lhe exaltar. Você já pode adorar, então começa a cantar o hino da sua história. O hino da sua história. O hino da sua história. Eu gostaria de convidar todos agora que puderem para a gente se colocar de pé para nosso complexo, mas belo Evangelho de hoje. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus. Glória te seja dada, ó Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 8, versos de 28 a 34, que nós podemos acompanhar aqui pelo telão, ou então, se alguém estiver com a Bíblia, está na página 9. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Esse é o Evangelho do Senhor. Por favor, podemos nos sentar. Esse trecho complexo do Evangelho, ele se inicia com o relato da violência perpetrada por 2 homens que impede pessoas de circularem livremente. O poder institucionalizado naquela região mostra-se débil, fraco para lidar com esses 2 homens. Mas quando esses homens veem Jesus, eles se intimidam com a sua autoridade. E a sua autoridade, a autoridade de Jesus, ela não vem da força física, não vem do cargo dele, e nem das posses materiais dele. É uma autoridade que converte, que transforma, porque ela provém da fé, da sabedoria e do temor a Deus. Sempre lembrando que nas Escrituras a expressão temor não é medo, é reverência, é respeito. E aí surge uma vara de porcos, um grupo de porcos. E aí é bom a gente lembrar que o porco é um animal considerado muito impuro pelos judeus. E os homens, confrontados com a autoridade de Jesus, eles pedem para se juntar aos porcos. E aí eles desaparecem nas águas.
É como se os maus se juntassem aos impuros para se afastar dos bons. E aí vem uma parte surpreendente do Evangelho. Os guardadores dos porcos, que seriam homens supostamente bons e justos, eles fogem para a cidade, eles contam tudo o que viram, e a reação da população qual é? É pedir que Jesus se retire do meio deles. Eles não querem Jesus perto deles. A presença de Jesus como aquele que é bom e justo causa um grande desconforto e mal-estar para o mal, para o injusto. Toda a cidade está contaminada pela maldade e pela injustiça. E como lidar com isso? Bom, a maneira mais fácil de eliminar os carrapatos de uma vaca, qual é? Matando a vaca. Não é? É o que eles escolhem. Porque quando eles pedem para Jesus sair, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando eliminar os carrapatos da vaca, matando a vaca. A lição desse trecho é: conviver com o bom e com o justo reflete como um espelho a injustiça e a maldade do outro. E isso causa um desconforto muitas vezes impossível de ser suportado. Algo que a gente diz na linguagem do senso comum, que todos vocês já devem ter ouvido. É muito mais fácil e prático apagar a luz do outro do que trabalhar para aumentar o brilho da própria luz. Quem dos presentes aqui, principalmente dos adultos, já não passou por esse tipo de situação? Já talvez não tenha sido até vítima disso. Principalmente, por exemplo, no ambiente de trabalho ou até mesmo dentro das relações familiares. É mais fácil apontar o dedo acusador para alguém do que a gente olhar para dentro de nós e nós enxergarmos as nossas falhas, as nossas fragilidades. É o roto que desanda a debochar do rasgado. Isso é outro ditado popular. E agora um ditado bíblico. É aquele que tem uma trava nos olhos, falando daquele que tem um pequeno cisco. É enfatizar o pecado e esquecer da graça de Deus. Uma das razões pelas quais muitas igrejas, principalmente na Europa, têm estado vazias, ou com uma frequência cada vez menor, ainda se encontra no fato de que a igreja se tornou mestra na arte de enfatizar o pecado. A gente sempre faz tudo errado. Nada do que a gente faz é suficientemente bom. Ninguém consegue, de alguma forma, viver e fazer jus às nossas expectativas. E muitas vezes a gente usa isso até com a gente mesmo. Quando a gente se torna excessivamente crítico conosco. Ser crítico com a gente, com os outros, é bom, enquanto edifica. Só que há um momento em que a criticidade se torna excessiva e ela deixa de contribuir, ela passa a destruir. E Cristo nos alerta para isso. Um outro convite que eu gostaria de deixar para todos nós nessa noite é a gente buscar de dentro de nós o que nós temos de elevado e de sublime. E eu vou convidar todos para a gente mergulhar um pouquinho na nossa essência.
conversando com o Marcelo, o irmão do Eduardo, esse que a gente viu, né? Me veio algo que vale para todos nós, inclusive para todos os entes queridos dos demais que foram apresentados aqui e daqueles muitos que não foram apresentados. Né? Enquanto o Marcelo me narrava um pouquinho da trajetória do seu querido irmão, não é? Eu não sei nem se eu deveria dizer isso, principalmente publicamente, mas eu me considerei um privilegiado de estar ouvindo o que o Marcelo me dizia. E não só ouvindo, vivenciando aquilo. Porque, em primeiro lugar, eu vi uma coisa que eu acho que anda um tanto ou quanto rara hoje em dia. Um amor de dois irmãos imenso. Quanto maior o amor, maior é o sentimento de perda e de dor. Ao mesmo tempo, eu notei, né, que o Duda ele cumpriu uma missão. Ele veio, fez a sua missão e foi para um outro lugar para continuar. Antes de convidá-los para a gente fazer a nossa meditação final, eu queria dizer que uma das coisas que me fez muito bem, por exemplo, quando eu fiz o velório da minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito bem-humorada, e isso passou para mim. Eu sou uma pessoa alegre e bem-humorada. Foi o momento em que eu disse para Deus, um dia você pôs essa mulher no mundo e ela me gerou, e você a deu para mim. Hoje é meu dia de devolvê-la, porque ela fez a sua missão. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui, principalmente os familiares do Eduardo, mas os demais também, para pensarem sobre isso. Chega uma hora em que a gente precisa devolver o ente querido para Deus. O que a gente sente quando a gente faz isso? A gente sente dentro de nós uma sensação de paz, de conforto. Ele não elimina a dor do nosso coração, nem a saudade, nem a dor da perda, não. Isso nunca acontece. Não é? É como, por exemplo, quando a gente diz, a gente precisa perdoar. Perdoar não é esquecer. Quando é que a gente esquece? Duas situações, quando a gente tem amnésia ou quando a gente tem Alzheimer. Aí você esquece. Você não esquece as coisas. Então o que significa perdoar? Não é fingir que você esqueceu, também não é. Perdoar significa arrancar de dentro de você aquela dor que consome você, que te faz mal. Quando a gente consegue tirar de dentro de nós essa dor, esse sofrimento, o que fica? Fica uma sensação de alívio. O cuidado que a gente precisa tomar quando a gente perde pessoas muito queridas é de não permitir que no vazio que se forma, que esse vazio seja tomado por revolta, por descrença, por desesperança e principalmente por desencantamento. Quando a gente se desencanta com a vida, a gente vai junto. E não é para a gente ir junto. Em Eclesiastes nos diz que há um tempo para tudo na vida debaixo dos céus. Então a gente precisa aproveitar as coisas. Não é? Essas pessoas todas que nós mostramos aqui no telão, elas estão todas vivas no coração e na mente de vocês que estão aqui. Assim como todos os meus familiares estão vivos dentro do meu coração. Eu não os esqueci, eles estão presentes. O que eu talvez não consiga mais fazer é abraçá-los com os meus braços. Mas eu posso abraçá-los com o meu coração, eu posso abraçá-los com a minha alma, eu posso conversar com eles silenciosamente.